Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Agora eu irei falar do desfile da 11ª colocada do Carnaval Carioca, da Mocidade Independente de Padre Miguel, que também poderia ter caído, e que eu vou falar logo após a vinheta. A Mocidade fez um desfile muito irregular, gente, mas muito irregular mesmo. E como já adiantei, ela poderia ter sido a escola rebaixada, como o Império também poderia ter sido a escola rebaixada, como de fato foi. Sendo que em 3 quesitos eu vejo que a Mocidade realmente foi muito mal, que foram justamente os quesitos do carnavalesco, em que o carnavalesco ele é responsável, que foram alegorias, fantasias e enredo. E para mim, Fábio, 3 pontos é que salvaram a Mocidade: bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira e o carro de som. Sendo que bateria, meio que houve um equilíbrio entre a Mocidade e o Império Serrano, já que foram as 2 escolas que na apuração acabaram brigando lá embaixo. As 2 escolas conseguiram os seus 30 pontos. Então vamos dizer que empatou aí em bateria. Porém, no casal de mestre-sala e porta-bandeira, já na avenida, eu já tive aquela percepção que se a Mocidade conseguisse se salvar, com certeza teria uma grande contribuição do casal, que é um dos melhores do carnaval. E isso acabou ocorrendo na apuração. Na hora que chegou a apuração de mestre-sala e porta-bandeira, a Mocidade estava em último e aí acabou tirando a diferença justamente nesse quesito com o Império Serrano. Porque realmente, gente, a diferença da dança ela foi gritante. Apesar que lá no setor 4, onde eu estava, eu nem achei que o casal da Mocidade foi tão perfeito assim, mas havia uma considerável diferença. E o carro de som, que só após as justificativas saírem, é que eu percebi que realmente foi um outro fator que acabou pesando a favor da Mocidade, já que o Império foi muito descontado em harmonia por causa do carro de som da escola, enquanto que a Mocidade praticamente teve desconto nenhum por causa do carro de som. Teve problemas sim de canto de alas, como também teve o Império, só que não teve o adicional carro de som. Houve uma observação quanto a uma questão de um caco, mas eu não percebi ali desconto de décimos quanto a isso. Então, esses 2 pontos, na verdade, é que fizeram a diferença, a meu ver, a favor da Mocidade contra a luta do rebaixamento. Casal de mestre-sala e porta-bandeira e o carro de som. Nos outros quesitos, as 2 escolas foram irregulares, se alternando nos quesitos onde uma era melhor do que a outra, mas eu vejo que realmente o desempate se deu justamente nesses pontos aí. Claro, não dá para desconsiderar o fato de que o Império ter aberto os desfiles acabou tendo um julgamento assim mais rigoroso em algumas notas. No caso, eu observei aqui o quesito de enredo, que eu acho que pesaram muito para o Império Serrano. E para a Mocidade, poderiam ter pesado mais o julgamento do quesito alegorias e adereços. A escola foi penalizada, mas essas penalidades poderiam ter sido um pouco maiores. Mas, de qualquer forma, eu mantenho a minha posição. Poderia ter caído um ou outro. Agora, desculpe a forma de falar, gente. A escola abre no domingo. Sabe a dificuldade que é para se manter no grupo especial. Cadê a disposição, a garra, o sangue nos olhos para se manter no grupo especial? Eu não vi isso. Eu esperava um desfile muito mais forte do Império do que a escola apresentou. E assim, na harmonia, na questão do canto, apesar do samba da Mocidade ser bem inferior ao do Império e sonolento, eu vi um canto melhor na Mocidade do que no Império Serrano.
Então é complicado, gente. Eu não vou ficar aqui defendendo, abraçando uma escola por causa de décimos. A gente vai ficar numa discussão de décimos, a meu ver. Eu não vi toda essa discrepância que vocês enxergaram aí. Para mim, uma discussão de se uma escola foi melhor do que a outra de décimos de pontos. E aí, para mim, não faz muita diferença, até porque nenhuma das duas escolas mostraram disposição para continuar no grupo especial. Chão, melhor dizendo, para continuar no grupo especial. Tá certo? Então, é essa a minha visão. Vocês podem discordar à vontade, já estão discordando, colocando aí nos comentários com educação. E é isso, tá, gente? É essa a minha visão quanto a essa disputa aí entre o Império Serrano e Mocidade. Ah, Fábio, e a Portela? A Portela eu vou falar no próximo vídeo, porque para mim ela não se encaixa nesse caso aqui, tá bom? Mas é essa a minha visão da disputa das duas escolas que, a meu ver, realmente brigaram contra o rebaixamento, o Império e a Mocidade. Bom, agora dando aquela pincelada em quesito a quesito, vou começar com alegorias. O conjunto alegórico da Mocidade foi fraco. O Abre Alas eu achei interessante, eu gostei de modo geral do Abre Alas, apesar que aquela cor, né, e o fato do carro ser monocromático não ficou legal. Mas o que pegou mesmo no conjunto alegórico da Mocidade, que já não foi um dos melhores, sem dúvidas alguma, foram os problemas de acabamento e de iluminação, que foram bem graves. A escola foi descontada por esses defeitos, mas deveria perder mais os décimozinhos aí. Bom, bateria foi uma das melhores, gabaritou, parabéns, show de bola. Comissão diferente, gente, foi do nível das outras, tá? As comissões diferentes, para mim, foram muito niveladas, até mesmo as que se destacaram. Eu não vi assim nada excepcional. Uma comissão diferente 9.8, sendo que o tripé tinha um problema, né? Quando veio uma das partes não se fechava e que mereceu descontos aí dos jurados. Então, comissão diferente também não foi um quesito que a Mocidade passou bem, mas só que não foi privilégio dela. Quase todas vieram mal e sem impacto nenhum e com pequenas falhas. Então veio na média a comissão diferente da Mocidade. Enredo, aí o bicho pegou. Foi mais um quesito que o bicho pegou para a Mocidade. O enredo envolvia o legado do mestre Vitalino no bairro do Alto do Moura, lá em Caruaru, em que envolvia mais de um homenageado, citava alguns personagens. E normalmente quando tem isso em um enredo, a citação de mais de uma pessoa, a tendência é dar errado, porque normalmente isso fica confuso na avenida. E no caso do desfile da Mocidade ficou muito confuso, especialmente por causa das fantasias, que foi um outro problema sério no desfile da Mocidade. As fantasias, além dos problemas de acabamento, elas tinham assim uma ilustração muito difícil da gente entender. Não eram fáceis de serem lidas, de serem entendidas, especialmente porque muitas delas eram muito parecidas. E aí você fala de vários personagens, cada um com sua obra, com seu estilo, e compromete nas fantasias, complica muito para o quesito enredo, que foi onde eu dei a nota mais baixa para a Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu acho que eu dei 9.6 para a escola, e realmente foi muito complicado esta questão de fantasias e enredo para a escola. Evolução. Foi mais uma escola do domingo que pecou na evolução. Eu acho que no domingo apenas a Mangueira que teve assim uma evolução bacana, porque as outras 5 realmente acabaram pecando bastante nesse quesito. Então a Mocidade foi mais uma aí com uma evolução 9.8, pelo menos no meu julgamento. Harmonia na questão do canto. Eu acho que o pessoal da Mocidade cantou mais que o pessoal do Império, tá? Mas não cantou muito.
mas contou o suficiente, a meu ver, para conseguir umas notas um pouco superiores ao do Império Serrano. Estou citando o Império Serrano, tá, gente, pela questão lá do julgamento, já que foram as duas que brigaram contra o rebaixamento. Mas, como já falei, a diferença mesmo foi o carro de som. O carro de som da Mocidade não teve desconto na questão da harmonia. E, como já falei, eu acho que o andamento do samba favoreceu a isso. O andamento do samba foi respeitado e acabou que não permitiu que a escola perdesse ponto, especialmente naquela questão do não entendimento da letra em alguns versos, que foi a grande pedra no sapato do Império Serrano. Bom, Casal, um dos melhores da Sapucaí, conseguiu lá seus 30 pontos. E o samba enredo, um samba chato, enjoado, que não teve nenhum momento de explosão, que não teve nenhum momento marcante e que deveria ter mais descontos que teve por esse júri da Liesa. Entretanto, conhecendo o padrão desse júri já há alguns anos, eles mantiveram esse padrão, essa média de descontos que eles vêm tendo quanto aos sambas enredos. Então, esperar mais do que isso desse júri quanto aos descontos de samba enredo, no caso aí da Mocidade, era meio difícil, tá, gente? Eles realmente não são muito descontados, não são muito de pesar a mão quanto à questão de sambas enredos. A não ser que os sambas sejam muito criticados no pré-carnaval, como foi o caso dos sambas do Salgueiro e também da Vila Isabel, que foram os mais descontados, se não me engano, aqui por parte deles. Fora isso, eles seguem ali uma risca de não descontar muitos pontos, e era um samba que realmente deveria pesar a mão, porque foi mais um fator que colaborou para o desfile irregular da Mocidade Independente de Padre Miguel. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar aqui do desfile da Mocidade. Vocês podem escrever à vontade nos comentários, tá? Discordar bastante de mim, como já fizeram no vídeo do Império Serrano. Tem total liberdade para isso. Eu estou lendo os comentários, mas sempre com educação, tá, gente? Vocês podem discordar de tudo que eu falar aqui, mas sempre com educação, tá legal? Valeu, abraços e até a próxima.